Vamos lá, vamos partir para a apostila. Na sequência aqui, a correção dos exercícios. Meus amores, vocês estão vendo a minha apostila aqui, não estão? Show? Então, beleza. Qualquer coisa, vocês gritem aí. Gente, dá uma olhada aqui, ó. Muitas questões de vestibular, pessoal que vai fazer medicina particular, preste atenção no que eu vou falar agora. Muitas questões colocam uma imagem e, a partir dessa imagem, elas vão perguntar o seguinte: que forma de relevo é essa? Quais são os principais agentes que modelaram esse relevo? Em qual porção geográfica do Brasil, né, essa imagem, essa representação pode tá relacionada, pode fazer essa referência? Onde que é típico, né, de que região? E qual estrutura climática é típica? E a mesma coisa pode acontecer com uma paisagem natural, com uma vegetação. Vegetação, obviamente, a gente vai estudar na sequência, né? Aqui a gente está falando sobre formas do relevo, né? E pode estar falando, inclusive, perguntando tipo de rocha. Então, é muito comum que as provas coloquem questões e essas questões exijam que vocês interpretem e, com isso, precisam de um conhecimento. Gente, aqui é bem mais tranquilo essa questão, tá? Primeiramente, quando vocês olham uma rocha totalmente craquelada, estão vendo? É bem diferente da maioria das formas do relevo da nossa região, que é uma região muito úmida, onde o principal agente modelador do relevo é justamente aquele relacionado ao intemperismo químico. A gente está com destaque aí muito para as chuvas. Então, aquele relevo mais abalado, né, formato de meia laranja, os nossos planaltos, né, mamelares, né, em formato de meia laranja, que vai fazer parte do que a gente vai chamar mais tarde de mares de morro, tá bom? Onde você tem o desenvolvimento de vegetação de Mata Atlântica. Quando a gente vê estruturas muito craqueladas, muito disformes, né, assim, totalmente assim, não polidas, isso aqui é um claro indício do intemperismo físico. Então, aqui a gente está falando sobre o intemperismo físico. Lembre-se que o intemperismo é justamente o processo de degradação das rochas, de fustigamento, tá? Então, aqui a gente está falando do intemperismo físico ou mecânico. Tudo bem? Certo? Então, a gente está falando principalmente pela variação de temperatura, certo? Variação de temperatura. Deixa eu só um minutinho que tem gente querendo entrar aqui. Show. Temperismo físico ou mecânico, tá? É variação de temperatura, atrito provocado pelo vento, né? Dilatação, contração que vai acontecer ao longo de um dia. A imagem apresenta a Pedra da Tartaruga situada no Parque de 7 Cidades, no Piauí, certo? Retratado o resultado do processo de degradação das rochas. Quando a gente fala de processo de degradação das rochas, o que a gente tem que lembrar? Intemperismo. Beleza? Certo? Quando a gente fala aqui, ó, do Piauí, a gente está falando de um clima que me ajuda? Semi-árido. Tudo bem? Então, a gente está falando de um clima semiárido. A gente vai estudar isso também, a gente vai revisar, na verdade, isso aqui um pouco mais à frente, né? Um clima semiárido. Então, a gente tem ali praticamente 7, 8 meses de escassez de chuvas, precipitações que vão variar de 300 a 800 milímetros, né? Ao longo do ano. Lembre-se que o Nordeste ele é dividido naquelas 4 regiões que eu apresentei para vocês, né? As 4 sub-regiões nordestinas. A zona da mata, vegetação de Mata Atlântica, predomínio de clima tropical litorâneo. Nós temos o sertão nordestino, tá? Vegetação de caatinga, clima tropical semi-árido ou semidesértico. O agreste é a faixa de transição entre, né, a Mata Atlântica e a Caatinga, entre os mares de morro e a Caatinga, entre o clima tropical litorâneo e o clima tropical semiárido. Então, é uma faixa de transição. Tudo bem? E nós temos ali, pegando uma parte significativa, né, do Maranhão, nós temos o meio norte, onde vai se desenvolver uma outra faixa de transição chamada de Mata dos Cocais. Fica na transição entre o Cerrado, a Caatinga e a floresta amazônica, o domínio amazônico. Bom? Então, uma área extremamente rica em termos de biodiversidade. Nós temos o predomínio de palmeiras, inclusive o baboaçu. Ali nós temos muita extração, né, de oleaginosas, inclusive a formação de comunidades
né, que vão explorar essas oleaginoses, com destaque para as quebradeiras de coco de Babaçu. Isso trazendo, né, um impacto socioeconômico muito positivo, inclusive para as mulheres, né? E os interesses internacionais estão de olho, principalmente pela questão da relação entre essas oleaginosas e a parte de biomassa. No caso, a gente está falando do biodiesel, tá? Isso é extremamente importante. Nela, os minerais, lembre-se que as rochas são agregados de um ou mais minerais. Constituintes se dilatam, beleza? Quando aquecidos e se contraem quando resfriados. Olha aqui, ó, olha o indício que a gente está falando do intemperismo físico, tá legal? Seus principais agentes de intemperismo são as variações de temperatura e a cristalização que ocorre nas áreas de grande amplitude térmica, desértica e semidesértica. Então, olha só, a gente está falando aqui semiáridas, está falando do semiárido nordestino, sertão nordestino. Quando a gente fala de amplitude térmica, é a variação entre a máxima e a mínima. Então, a gente está falando de grande variação de temperatura que acontece ao longo do dia. Então, a gente está falando sobre intemperismo químico. O que caracterizou essa modelagem da pedra tartaruga foi, principalmente, né, como a questão destaca, né, ó, os principais agentes, ou intemperismo físico ou mecânico. Tá legal? Então, nós temos o nosso gabarito aqui. Beleza? Certo? Quando a gente fala de temperismo químico, é a ação da água. Tem que ter água no meio. Tá bom? Tem que ter água quando a gente fala de intemperismo químico. Legal? Fluvial, gente, é rio. Então, consequentemente, se refere ao intemperismo químico. A gente está falando de rio aqui. Pluvial é chuva. Tá legal? Biológico, a gente está falando de animais e plantas, com destaque para o homem, né? E cratônico, a gente está falando sobre uma estrutura, né, de relevo, onde nós temos o predomínio de rochas magmáticas e rochas magmáticas metamorfizadas, estruturas muito antigas, lá do período, né, pré-cambriano, ou seja, todo aquele período, toda aquela era que antecede, né, o Paleozoico, tá bom? Ele é chamado de pré-cambriano, dentro de um entendimento aí, geralzão. Meus amores, alguma dúvida sobre a questão número 6? Não? Vou entender que está tudo bem. Vamos agora para a questão 8. Notei aqui. Questão de número 8. Deixa eu sair fora aqui. Questão de número 8. Os deslocamentos gerais apresentados pela litosfera são chamados de movimentos tectônicos. Esses movimentos, eles se dão de 3 formas. Movimentos convergentes, também chamados de destrutivos. Movimentos divergentes, também chamados de construtivos, certo? E nós temos o movimento tangencial, né? Ou transformante, que também é chamado de conservativo. Legal? Beleza. Muitas dessas ocorrências geológicas acontecem nas bordas das placas, que são as áreas de tensão entre elas. Então, são as áreas de maior sismicidade. Aqui nós temos, né, um mapa mostrando a região dos Estados Unidos, onde se encontra essa falha, no caso, a falha de Santo André. Limite entre 2 placas tectônicas, né? Como a gente pode perceber. Gente, quando se pede no vestibular exemplo de movimento transformante, conservativo, né, ou tangencial, geralmente se fala ou da falha de Santo André ou dos terremotos que aconteceram no Haiti. Tá legal? Geralmente, quando se pede movimento tangencial no vestibular, se fala sobre isso. Quando a gente fala sobre movimentos convergentes, a gente lembra, né, dos Andes, aqui, que é importantíssimo para a nossa região, para a América do Sul. A gente pensa, né, na formação do Himalaia, na formação das montanhas rochosas nos Estados Unidos, dos Alpes na Europa, dos Atlas na África, tá legal? Quando a gente pensa em movimentos divergentes, para a gente, assim, em questão de vestibular, a gente pensa muito na dorsal mesoceânica do Atlântico, tá? Então, aqui nós temos, ó, o tipo de movimento que ocorre nessa placa. Tipo de movimento que acontece nessa placa. Tá aqui, ó. Certo? Destrutivo é a mesma coisa que convergente. A gente está falando de choque. Tá legal? Beleza? Construtivo é a mesma coisa que a gente vai falando de divergente. Beleza? Movimento de afastamento. Subducção, meus amores, é o que acontece quando nós temos 2 placas de densidade diferentes se chocando, onde a mais densa, ela literalmente desliza para debaixo da menos densa. Tudo bem? O que acontece, por exemplo, com a placa sul-americana se chocando com a placa de Nazca, área de subducção, área de destruição.
E também pode acontecer quando você tem duas placas de densidades oceânicas que se chocam, como acontece na formação do Japão. Embora você tenha placas oceânicas com espessuras, né, próximas ali, em torno de 50 quilômetros em média, densidades próximas, por se tratarem de duas placas oceânicas, o que vai levar uma a deslizar para debaixo da outra é a velocidade. Então, a mais veloz, a tendência é que ela deslize para debaixo da menos veloz, a área de subducção. Lembre-se também que quando você tem duas placas continentais se chocando, como acontece no Himalaia, o que vai acontecer? Nós também temos a lógica de proximidade, densidade, espessura, né? E velocidade podem ser diferentes. O problema é que são duas placas continentais onde nós temos espessuras. Deixa eu apagar aqui. Nós temos espessuras bem significativas, cara, que é muito pouco provável que uma consiga deslizar para debaixo da outra. O que vai acontecendo vai ser um processo de, uma entrando literalmente debaixo da outra, destruindo, tá legal? Aí você lembra da expressão não de subducção, mas de obducção, tá legal? Então aqui falando de uma placa conservativa, transformante ou tangencial. Poderia ser os nomes apresentados aqui. Beleza? Meus amores, alguma dúvida? Não? Então, eu vou entender que o silêncio que está tudo tranquilo. Vamos pular para 16. Fazendo um favor. Vamos pular para 16. Nós temos aqui, ó. Alex Rocha, professor de redação do Colégio São João Batista, adora usar poemas para ilustrar as suas aulas e, ao mesmo tempo, busca despertar o interesse dos seus alunos pelo mundo da poesia. O poema abaixo faz parte de uma aula interdisciplinar entre linguagens e geografia. Então, nós temos aqui o poema A Pedra, né? Pela leitura do poema, pode-se perceber em relação entre os versos e determinados fenômenos geográficos, como as alterações nas estruturas do relevo terrestre, tá? Para compreender as características geomorfológicas de um terreno, é necessário entender a influência dos agentes internos, tectonismo, abalos sísmicos e vulcanismo, tema da semana, né, do vídeo que está lá na plataforma de vocês, ou endógenos, e define a estrutura e geram formas de relevo. E os agentes externos, principalmente aqueles relacionados ao intemperismo e o processo erosivo. Quando a gente fala de intemperismo, físico, químico e biológico, que modela as feições do relevo. Lembre-se que a gente fala de Brasil, nós temos, né, a ação dos agentes intempéricos sobre os agentes modeladores externos, visto que a gente não sofre ação direta dos agentes endógenos, né, devido ao posicionamento geográfico brasileiro, que modela as feições do relevo. O modelamento das feições do relevo é realizado pelos processos de intemperismo físico e mecânico e também biológico. Escreva sobre a ação de 4 fenômenos naturais responsáveis pela alteração do relevo em determinada área. 2 correspondem aos agentes internos. Então, vamos lá. Vamos... Acho que saiu fora aqui. Vamos lá. Voltando aqui. 2 correspondem aos agentes... Vem, canetinha. 2 correspondem aos agentes internos e 2 que correspondem aos agentes externos, tá? Então, a gente está falando de 2 de agentes externos. Então, o que vocês vão falar? Quando a gente fala de agentes internos, vocês vão falar sobre a ação, né, dos vulcões, do vulcanismo, do tectonismo e dos abalos sísmicos. Tá legal? Certo? Quando a gente fala sobre os agentes externos, vocês vão falar sobre a ação do intemperismo. Gente, evita falar do biológico, porque aqui na questão ele não está falando sobre o biológico, ele está falando sobre o químico e físico. Então, tenta seguir a tocada, né, da questão. Então, aqui você pode falar da variação de temperatura, da ação do vento, né, da contração, dilatação, o atrito provocado pelo vento, e aqui a ação da água, tá? Então, vocês podem falar sobre isso, sobre a ação da água. Beleza? Explique que são processos de intemperismo físico e químico. Então, nós já acabamos de falar. O intemperismo físico ou mecânico é justamente um processo de desagregação das rochas, que é de fustigamento, desagregação, né? Que é provocado por fenômenos físicos ou mecânicos. Ação do vento, com atrito, com, né, a temperatura, com a variação de temperatura ao longo do dia, contração, dilatação, né? Vai gerando esse processo de destruição. E a ação química, né, que é a ação da água. Então, você pode falar de um processo de desagregação dessas estruturas, desses minerais que compõem as rochas, pela ação de um rio, pela chuva, né, por um lençol freático, né, pela própria umidade, por gelo, né, que a gente fala sobre erosão glacial. Tudo bem?
Então era isso mais ou menos que se esperava. Gente, alguma dúvida? Não?